Boa noite, aqui Manuel Guimarães Filho. Hoje, dia 21, né, de maio de 2022, sábado. Bem, a notícia de hoje aqui em Santa Inês, estado do Maranhão, Nordeste, Brasil, a notícia de hoje, sem dúvida, é um fato político. É a nota, é a manifestação pública através de nota do atual prefeito de Santa Inês, o prefeito em exercício, senhor Cirino. No final da manhã, início da tarde, essa nota veio a público e, entre outras coisas, o prefeito, senhor Cirino, deixa muito clara a posição dele acerca do atual momento político que vive o município, não é? Havia em rodas de conversa sobre política pela cidade, eu ouvi muito isso, muita desconfiança sobre o momento dele nos últimos 21 dias à frente do município de Santa Inês. Se ele, de fato, estava desatrelado dos interesses do prefeito afastado, ou se ele estava cumprindo uma agenda completamente dependente dos interesses do prefeito afastado, ou se ele exercia a sua administração com a independência que a lei exige dele, não é? Havia inclusive fotos mostrando ele saindo ou entrando numa certa empresa que pertence a parentes do prefeito afastado. Então isso, obviamente, que levantava discussões sobre até que ponto ele estava desatrelado dos interesses do prefeito afastado. Até que ponto ele tinha independência no cargo como prefeito, né? Falava-se, entre outras coisas, que ele tinha mantido parte do secretariado do prefeito afastado, que do meu ponto de vista não era bom e nem recomendável, né? Bem, eu se tivesse a oportunidade de falar com ele ao longo desse tempo, eu diria: meu amigo, você é o prefeito. Você é o prefeito, você comanda. O comando é seu, a responsabilidade é sua, o ônus é seu. Assuma, constitua uma secretaria, uma assessoria sua, independente, em quem você confia. Você é o prefeito. Compreenda isso, assuma essa responsabilidade. Eu diria isso, não? Mas não sou da relação dele, então não tive essa oportunidade. Então, para a surpresa de todos e para a alegria de muitos, admito que até para mim é uma satisfação ter visto essa nota, ter lido essa nota, vem à tona essa nota em que ele diz muitas coisas, inclusive nas entrelinhas, que é preciso que a gente leia para entender o que ele está dizendo naquela nota, né? Ele diz, por exemplo, em um dos pontos, que é preciso encarar, e aí eu estou fazendo uma interpretação, mas é o que ele diz, que é preciso encarar a realidade sobre a impossibilidade de uma gestão, né, pautada na ética, partindo de uma juventude, né? Ou seja, ele diz que isso não é possível, não é o que se tem. Ele diz textualmente, para o desagrado dele, o que se percebe é que não é o que se tem. Então, não se tinha uma gestão pautada na honestidade e na boa-fé, no trato da coisa pública em Santa Inês. E para ele se diz decepcionado, né? Porque esperava que isso fosse um fato, que fosse uma realidade. Mas, textualmente, diz que é forçado a perceber que isso é irreal, isso não existe, né? Mais adiante, ele também diz que percebeu como a coisa pública foi aparelhada por um projeto pessoal de poder, né? Veja, isso está dito na nota. Ele diz, percebeu que a coisa pública foi aparelhada por um projeto pessoal. Ou seja, ele está se referindo ao prefeito afastado. Isso é taxativo, né?
Ao final, quase ao final da nota, ele diz que não faria nenhum conchavo para permanecer no cargo em que ele está há 21 dias. Ou seja, ele está dizendo, entre outras coisas, para bom entendedor, que houve possibilidades ou propostas, e é ele que tem que responder isso, de conchavos para que ele permanecesse no cargo. Não é? E ele diz que não faria nenhum conchavo para permanecer no cargo. E aí eu pergunto, quem lhe propôs conchavos? Isso é importante. É matéria de interesse público, não é? É matéria de interesse público. Isso não é de interesse privado. Então, o povo quer saber, eu quero saber, nós precisamos saber, não é? Ao final, ele diz que a decisão sobre os acontecimentos, né? Ele diz que a decisão sobre os acontecimentos, sobre o afastamento do prefeito Felipe dos Pneus, que essa discussão toda agora está nas mãos da Câmara de Vereadores, ou seja, na mão dos vereadores. Ou seja, ele também deixa muito claro que a Câmara de Vereadores tem que decidir sobre o destino de Santa Inês, sobre o destino do prefeito afastado. E do meu ponto de vista, ele manda um recado claro e inclusive emite uma opinião sobre isso. A minha leitura é que ele emite uma opinião sobre isso, quando ele diz que agora se está a cargo da Câmara de Vereadores. Então, essa nota foi publicada hoje, quem não viu, procure ver, é um fato importante, histórico para a cena política de Santa Inês, leiam com atenção. Eu particularmente, como disse inicialmente, fico gratamente surpreso com essa nota, com essa manifestação, com esse nível de decisão, né? É uma decisão que eu considero importante. Era fundamental que o senhor Cirino tomasse uma iniciativa dessa natureza. As histórias que se ouviam de que ele havia mantido pessoas ligadas ao prefeito afastado em seu gabinete, se verdadeiras, não faziam nenhum sentido. Né? Ele precisava, sem dúvida nenhuma, assumir a condição de prefeito. Não interessa quanto tempo ele vai ficar. Ele é o prefeito, para todos os efeitos. Ele é o prefeito, deve ser tratado assim, deve ser cobrado assim, deve ser exigido assim, deve ser considerado assim, respeitado nessa perspectiva. E agora, me dirigindo a ele, meu amigo, se você é o prefeito e é de fato, assuma a responsabilidade disso. Assuma. Rompa com esse círculo vergonhoso que está inserido o Hospital Municipal Tomás Martins. Dê a resposta adequada que o povo merece e precisa, em se tratando de saúde pública no município. Aquilo é uma vergonha, um assinte e uma violência. Eu estive lá na semana passada, precisei de atendimento na emergência, e nem as cadeiras, para você que está doente esperando o seu atendimento, são dignas. As cadeiras quebradas, para você que já está aferrado numa fila de espera, o mínimo que você tem que ter é um conforto enquanto aguarda. Então, essa responsabilidade é sua, assuma. As ruas de Santa Inês é um caos total. A infraestrutura precária, esgoto a céu aberto, ruas esburacadas. O Novo Iema, no Sol Nascente, o bairro Sol Nascente, uma escola muito grande, muito bonita, recém-inaugurada no início do ano. A avenida está um lixo. Entregaram o Iema, esse Iema do Sol Nascente, mas as condições da rua são precárias. Então, olhe para essas questões. Há ruas em Santa Inês que, se você precisar de uma ambulância para um atendimento, a ambulância não consegue entrar. E aí dificulta. Se precisa de uma viatura dos bombeiros ou da polícia militar, a viatura não consegue entrar. Então, atente para isso. Atente para isso. Assuma essa responsabilidade. Muitas pessoas esperam, o povo de Santa Inês espera, claro, que você conduza bem esse município enquanto estiver à frente dele. Né? Eu não sou tão romântico assim, mas esperamos todos que a sua gestão, o tempo que durar, e eu espero que dure até o final, se comprovadas as acusações graves que são feitas contra o prefeito afastado, que são graves, e você permanecer, então permaneça e trabalhe
trabalhe, dê o seu máximo, o seu melhor, porque a cidade e o povo de Santa Inês merecem, e porque é sua obrigação, você foi constituído para isso. Então assuma. Quanto aos vereadores de Santa Inês e quanto à Câmara de Vereadores de Santa Inês, assumam a responsabilidade de vocês. Vocês têm responsabilidades. Talvez vocês não saibam, mas assumam. Tratem as questões de interesse público com a seriedade que essas questões requerem. Né? Não convém a vereadores ficarem em WhatsApp, ficarem fazendo defesas incondicionais do prefeito afastado. Não convém. No mínimo, os senhores têm que aguardar o final das investigações para que se posicionem com firmeza e com a seriedade que a lei exige. É isso que se exige de vocês, nada mais. Era isso, meus amigos. Manuel Guimarães Filho, boa noite a todos.